pancreatite, dor pelo aumento rápido do fígado, tá? Paciente, uso de anabolizantes, né? Que faz sem prescrição, que faz sem regra, que o amigo tomou, vou tomar também. Não é a mesma dose, gente, tá? Aumenta muito o fígado ali, faz uma hepatopatia, porque ela é distensão do aumento do fígado, faz dor. E às vezes a gente pode confundir com não só anabolizantes, tá? Qualquer outra droga pode fazer isso, ok? Outra patologia pode fazer um aumento rápido do fígado, tá? Úlcera perfurada gástrica, úlcera duodenal perfurada, pancreatite, apendicite também, tá? Se a ponta do apêndice, em vez de crescer, nascer lá para a pelve, nascer para cima, ela pode a ponta inflamar e ficar aqui no hipocôndrio direito, simulando também como se fosse uma policistite aguda. Também pode ser um diagnóstico diferencial, ok? Complicações que nós podemos ter da colecistite, já falamos, o empiema de vesícula, que é aquela coleção de bile ali que ficou purulenta pelo crescimento de bactérias, lugar propício agora. Abscesso pericolecístico, já falamos que pode formar ali também aquele redor, o processo inflamatório vai fazer o quê? A gente viu na aula passada, inflama o peritônio, começa a fazer o quê? Um extravasamento maior de líquido, que é o transudato. Esse transudato também é um local maravilhoso para crescimento bacteriano. Então eu posso fazer abscesso ao redor da minha vesícula biliar, tá? E eu posso também ali, naquele abscesso formou, meu organismo inteligentíssimo faz o quê? Não vão espalhar esse pus na barriga toda. Então vai todo mundo lá, ó, tentar bloquear, vai duodeno, principalmente, ele chega primeiro que está mais perto. Duodeno chega, parede gástrica chega, o medo chega, o colo chega. Aí qual que era o terror de operar a colecistite? É por causa disso. Por causa do plastrão, do processo inflamatório. Então todo mundo cirurgião tinha medo, por quê? É uma catástrofe, está tudo grudado ali na parede da vesícula. E quando gruda, você faz até fístula. Você solta o colo, buraco no colo. Aí solta o duodeno, buraco do duodeno. Nem como é o pesadelo do cirurgião. Se o paciente for idoso e grave, aquela fístula geralmente é difícil fechar a fístula duodenal. Entendeu? Então, assim, aí esses pesadelos instituiu-se o quê? O tratamento em segundo plano. Ah, não, vamos expirar então o processo? Aí depois, aqui, bastante tempo, a gente opera esse paciente que já vai ter melhorado. Mas a gente foi vendo, né, decorrer dos anos, que as complicações são muito maiores se a gente ficar esfriando o processo. Tem pacientes que vão a óbito por causa desse esfriamento de processo, não resistem. Então hoje, independente se tem fístula, se está tudo grudado, misturado, tratamento de eleição é colecistectomia de emergência. Ok? Podemos ter perfuração, necrosou, qualquer coisa que necrosa, pode perfurar. Fístula, elas podem ser formadas com um processo inflamatório crônico. Geralmente aquele paciente fez a colecistite, melhora, porque o cálculo saiu, mas esse já formou um trajeto. É uma fístula verdadeira que forma um trajeto de 2 órgãos epitelizados. Então fica passando bile direto ali para dentro do colo, direto do estômago, direto do duodeno, e o paciente melhora o quê? Sintoma da dor. Por quê? Sai aquela bile toda purulenta, ele melhora. Então é como se fosse um tratamento fisiológico natural do nosso organismo. Contudo, fez um trajeto, fez uma fístula. Aí a gente vai ver o próximo slide, que a gente pode gerar outra complicação por causa dessa fístula. Além de passar a bile purulenta, melhorou o processo, ainda pode passar quem junto? Um cálculo. Entrou lá para dentro do meu tubo gastrointestinal. Ele pode passear, andar todo mundo ali, embora, junto com as fezes. Mas ele pode fazer o quê? Obstruir. Aí o paciente ele vai chegar com qual clínica na emergência? De colecistite? Vai chegar com clínica de quê? Abdômen agudo qual? Obstrutiva, chegar com distensão abdominal, náuseas, vômitos, parada de eliminação de gases e fezes. Aí na história clínica que você aprendeu bastante, você já sabe. Você pergunta, você sentiu alguma coisa antes? Né? Que eu estava na semana passada com uma dor aqui em cima. Você, como é que é essa dor? Não, era uma cólica. Mas essa cólica agora virou nesse barrigão. Você falou, sabe o que ela fez? Uma colecistite, fez fístula e agora está com o cálculo impactado? Olha como você já começa a pensar diferente fora da caixinha, né? Então você pode ter esse cálculo percorrendo pelo duodeno e geralmente ele vai impactar onde?
nas porções mais estreitas. E quais são as porções mais estreitas no tubo gastrointestinal? Válvula ileocecal, né? Meu hilo terminal. Ele vai descendo, ele vai o quê? Afinando para chegar já na válvula ileocecal, né? Que é a transição do meu intestino delgado para o meu intestino grosso, tá? Então ele se impacta geralmente ali no meu hilo terminal, mas ele pode impactar em outro pacote, dependendo do tamanho. Passou do duodeno jejum, ele já impacta e fica lá. E o paciente vai fazer o quadro de obstrução intestinal. Então eu vou ter um quadro clínico chamado de iliobiliar, obstrução intestinal pelo cálculo. No meu exame, eu posso identificar no meu raio-x uma imagem. Você pensou em abdômen agudo obstrutivo. Qual que são os melhores abdômen agudos que eu vou ter mais riqueza de detalhes no meu raio-x? Pode ser um volvo, o que mais? Na obstrução e qual outro? Perfuração ou corpo estranho. Então, nesse paciente aí, chegou obstruído, você pediu o raio-x. Aí você vai encontrar lá na topografia do fígado, essa imagem aqui, que se a gente apagar a luz está onde? Aqui. A gente vai visualizar melhor. Ó, quem está aí atrás cochilando não pode dormir mais. Apague a luz não. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ar. Se for ar, dentro da via biliar. A biliar tem bile, não tem ar. Mas por que tem ar? Porque agora tem o quê? Passando o ar do meu intestino para dentro da vesícula biliar. Então você vê essa imagem aqui, isso aqui, ó, é quadro mnemônico de fístula entre a vesícula biliar e o meu trato gastrointestinal. Aí você falou, opa, né, que meu pensamento estava certo? Isso aí é um hilo biliar, ok? Aí você pode complementar também. Em alguns casos tem um cálculo grande, lá embaixo na pelvis. Falei, quase, né? Cálculozinho de apêndice deve ficar lento não. Olha o tamanho da bolota. Isso aqui deve ser um cálculo também, é um hilo biliar. Esse cálculo está migrando e impactou lá no meu hilo terminal, que é essa topografia aqui mesmo, tá? A minha fossa ilíaca direita, ok? Mas eu também posso ver esse exame, essa imagem na tomografia? Posso. Aí na TC eu vou ver aqui minha vesícula biliar murchinha. Olha o tamanhozinho dela que virou agora. E pretinha, cheia de gás. E aqui, ó, parede do meu estômago. E lá embaixo, ó, um baita cálculo no meu intestino delgado. Ou eu vejo essa imagem bonita aqui, ó, pneumobilia, cheio de ar na via biliar. Tá? Isso tudo indicativo. Confirmação de cálculo de fístula que fez entre o trato biliar e o trato gastrointestinal e o cálculo passou por ele. Tratamento cirúrgico, tá? Leva o paciente, abre a parede do meu intestino e faz uma grande cirurgia, arranca o cálculo e depois dá ponto. Vocês fazem, todo mundo sabe dar ponto? Souber dar ponto simples, pronto, você dá ponto simples ali. Mas o residente, né, geralmente ele rouba, não deixa nem o interno chegar perto, né, corta a agulha, só na pele. Mas na pontinha simples, fechou a parede, acabou a cirurgia, ok? E na maioria das vezes, o que a gente faz? Trata a fístula, para que outros cálculos não passem de novo. Então eu vou lá, tiro a minha vesícula biliar e dou os pontinhos lá também na parede do tubo, que na maioria das vezes quem é? Duodeno. É a principal estrutura que faz fístula entre a parede biliar, ok? Gente, para terminar, tá? Que já está ali no nosso tempo, eu vou falar para vocês rapidinho. Colecistite episematose é muito comum, tá? Por Clostridium, ok? E. coli, e muito comum em homem, principalmente quem tem diabetes mellitus e arteriosclerose, ok? Que é aquela vesícula que eu vou encontrar com o quê? Ar na sua parede, que são bactérias vivendo ali dentro. Essa colecistite aguda, eu preciso falar com vocês, que é a colecistite aguda alitiásica. Não tem cálculo dentro da vesícula biliar, causando a obstrução do ducto cístico.
Esse paciente, ele vai ter processo inflamatório por essas 3 características aqui. Eu vou ter quadro de isquemia, estase vesicular e propiciando a infecção. É aquele paciente grave, politraumatizado, grande, queimado, paciente que acabou de infartar, paciente que fez qualquer outra cirurgia grande e ele entra num estado de quê? Vasoconstricção periférica para manter os órgãos vitais com o suprimento sanguíneo adequado. Intestino não é vital para o nosso cérebro, não entende que é vital. Então ele vai fazer o quê? Vasoconstricção periférica. Nosso intestino está nessa periferia e a vesícula biliar pode ser afetada não tendo seu suprimento sanguíneo adequado. Junto com a estase de bile, porque aquele paciente geralmente está o quê? Em dieta zero, ou então está sendo alimentado por sonda. A vesícula está em repouso, ela não está trabalhando. Então, isquemiou, estase, pronto, meio propício para bactérias se locomover e começar o quadro de infecção. Diagnóstico extremamente difícil, porque já era um paciente muito grave. Ultrassom à beira do leito, excelente exame para ajudar a confirmar. Tomografia, melhor ainda, porque vai ver até processo inflamatório além da vesícula biliar. Contudo, na maioria das vezes esse paciente nem consegue sair do CTI para fazer a tomografia. Então, geralmente faz o ultrassom para a gente confirmar essa colecistite aguda. A litiase. Tratamento sempre o mais precoce possível. Tira a vesícula biliar inflamada para diminuir a repercussão sistêmica nesse paciente. Prognóstico ruim, reservado. Por quê? O paciente já estava grave por outras patologias. Ok? Essa colecistite aqui é colecistite crônica, a litiásica também, não tem cálculo, tá? Ela é por disfunção do principal hormônio, da colecistoquinina. Ela não faz uma contração adequada, não só da vesícula biliar, mas de a minha via biliar, tá? E o que acontece? Esse paciente tem cólica igual a vesícula biliar, faz 500 ultrassom, não acha cálculo, faz endoscopia, não acha nada. E você investiga, procura nada. E o paciente sempre tem o quê? Cólica, sempre tem dor. Aí a gente acaba fechando esse diagnóstico por suposição, porque para confirmar mesmo, vou ter que fazer um teste que chama de disfunção da colecistoquinina. Eu dou a colecistoquinina para o paciente, aí eu vou ver o esvaziamento dessa vesícula biliar, tá? Aí se o esvaziamento dessa vesícula biliar, a fração de ejeção for menor que 35 em alguns livros, ou menor que 50, eu confio que é colecistite altíssima, ok? Isso é uma patologia rara de acontecer, tá? Só para vocês saberem que tem. Essa colecistite crônica, ó, ela é tão ruim, tão rara de acontecer que a gente tem poucos dados. Se você procurar na internet, você vai ver quase não tem. Não tem estudo, não tem quase trabalho, não tem artigo. O único artigo que a gente encontra é, na maioria das vezes, certificar essa revisão sistemática que tem aqui, tá? Isso é só a minha de curiosidade de vocês. Aqui, gente, um mapa mental finalizando a nossa aula de hoje, tá? De colecistite aguda, ok? Nessa colecistite aguda, o que a gente tem que saber? Cálculo dentro da vesícula biliar. O meu paciente que tem cálculo dentro da vesícula biliar, ele pode ser um paciente o quê? Assintomático. Na maioria das vezes, 2/3 da população não tem sintoma. Então, não cabe fazer o quê? Tratamento cirúrgico em todo mundo que eu encontro o cálculo da vesícula biliar. E sim, quando tem o quê? Sintoma. Tem o primeiro sintoma, tem indicação. Aí eu tenho uma obstrução do ducto cístico, obstrução transitória. Eu vou ter quadro de colelitiase. Agora, se eu tenho uma obstrução fixa, eu vou ter o quê? Colecistite. Dessa colecistite eu posso ter várias outras complicações, que é o quê? Necrose, perfuração, peritonite no meu paciente. Posso fazer uma fístula para o trato gastrointestinal fazendo meu íleo biliar. Mas eu também posso evoluir para aquele paciente que melhora. Eu dei remedinho, ele foi para casa e ele melhorou. Então ele fica fazendo processos inflamatórios de repetição. Eu faço um quadro de colecistite crônica, tá? Essa colecistite crônica, de tanto inflamar aquela parede, o paciente tem o mesmo sintoma da cólica biliar.
consegue diferenciar lá no ambulatório e a gente vai ver quando faz o ultrassom vê, ele já coloca que é colestite crônica, porque além da inflamação ele vai encontrar algumas calcificações na parede da vesícula. E quando a gente faz o tratamento cirúrgico, a vesícula parede dura, espessada, a cirurgia é mais difícil, identificando essa colestite crônica. Não. A vesícula em porcelana, ela é o processo inflamatório agudo. A paciente tem uma vesícula dura, palpável, dolorosa, porque inflama tanto e deposita cálcio ali na parede. Oi? A vesícula em porcelana maligna é aquela que é indolor. Aí você tem mais depósito de cálcio. Por quê? Quando você tem uma obstrução do ducto, ele faz o processo inflamatório. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nessa próxima aula, tá? Esse cálculo pode passear e obstruir o meu duto colédrico, fazendo o que também? Pancreatite aguda, icterícia obstrutiva, colangite, tá? São outras complicações que a gente vai ter no cálculo. Na próxima aula, se estiverem comigo, a gente vai falar rapidamente de colangite, que nada mais é o que, gente? É só a complicação do cálculo dentro do colédrico, tá? O que tem de especial na colangite? Na maioria das vezes os pacientes são muito graves. Por quê? Aquela bactéria que alcançou aquela estase de bile ali na minha via biliar libera muito mediador inflamatório e esse paciente geralmente chega num quadro mais grave, na emergência, associado à icterícia. Aí a gente tira de dor, icterícia e febre. Mas sempre anda os três juntos? Não. Na maioria das vezes ainda dois juntos. Dor e febre, dor e icterícia. É muito difícil a gente encontrar os três. Dor, icterícia e febre. Mas é a tríade da colangite aguda. Ok? Então, colangite aguda nada mais é o quê? A complicação do cálculo que saiu de dentro da vesícula biliar, passeou e ficou obstruindo lá o meu ducto colédrico. Essa é a colangite aguda. Ok? Foi?